Romanos capítulo 8, versículo 35. Vamos ler do versículo 35 ao versículo 39. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 35. Do 35 ao 39. Vamos à leitura para a base da nossa mensagem. Depois nós estaremos adorando a Deus com o conjunto Querigma. Deus abençoe o conjunto Querigma, que sempre está aqui conosco nessas campanhas. Quero cumprimentar também a irmã Betânia, filha do pastor Ademir, lá de Vitória, que está nos honrando com a sua presença. Deus abençoe. Quem já encontrou o texto sagrado da palavra de Deus, diz amém. Romanos capítulo 8, versículo 35. Vamos ler. Do 35 ao 39. Podemos ler? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregue à morte todo dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Mais um minuto de oração a Deus. Peça para Deus abrir o seu coração. Peça também para Deus abrir o seu entendimento, para Deus renovar o seu entendimento, para Deus renovar o meu entendimento, para que eu possa transmitir a palavra de Deus de acordo como deve ser transmitida. Enfim, vamos abrir os nossos corações nesta oração para recebermos a palavra de Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, outra vez, ó Deus, nós estamos unidos na presença do Senhor. Jesus, fala conosco através da sua santa palavra, pois a sua palavra é santa, é fiel, é verdadeira, ela é digna de toda a nossa aceitação. Meu Deus e meu Pai, fala, renova o nosso entendimento, renova o nosso conhecimento, renova, Senhor Jesus, o entendimento de cada pessoa, para que todos possam entender, compreender a santa palavra do Senhor. Eu glorifico o nome santo do Senhor. Oh Pai querido, Deus de misericórdia, fala, Senhor, aos nossos corações, para a glória do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém e amém, Senhor. Tome o seu assento, meus amados. Você que tem lugar, tome o seu assento. Desocupem as mãos, batam palmas e glorifiquem ao Senhor Jesus. Tá bom, mas Jesus merece melhor. Batam palmas e glorifiquem ao Rei da Glória. Mais forte ainda, mais forte ainda, mais forte ainda. Jesus merece ser glorificado, aleluia. Meus amados irmãos, o texto sagrado que nós lemos em Romanos capítulo 8, versículo 35 ao 39, é uma palavra bastante conhecida, mas foi a palavra que Deus colocou no meu coração para transmitir a vocês esta noite.
a mensagem da palavra de Deus. Romanos é uma das epístolas que Paulo escreveu. Em cada epístola devemos verificar se foi escrita a pessoas conhecidas ou a pessoas desconhecidas. E devemos notar a diferença de tratamento em cada caso. Por exemplo, Gálatas foi escrita a crentes bem conhecidos. E por isso o apóstolo apela para a sua autoridade espiritual. Se você ler a epístola aos Gálatas, você vai verificar isto. Você vai ver que ela foi escrita a pessoas conhecidas e por isso o apóstolo apela para a sua autoridade espiritual. A epístola aos Romanos já foi escrita mais a pessoas desconhecidas. E o apóstolo não usa de autoridade alguma, mas ele usa sim de argumentos bíblicos e razões lógicas. Embora fosse uma carta dirigida a romanos gentios, vemos que entre os crentes em Roma havia evidentemente um grande número de judeus convertidos. E por isso o apóstolo constantemente ele refere-se aos fatos do Antigo Testamento na epístola aos Romanos. Nós podemos resumir o sentido da epístola aos Romanos em uma frase, dizendo que trata-se da doutrina do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, muita gente usa a medicina sem nenhum conhecimento da ciência médica. É assim também que muita gente esperam a salvação em Cristo Jesus sem ter nenhum conhecimento da doutrina do Evangelho, ou seja, da doutrina da salvação. Tais pessoas precisam examinar Romanos. Romanos é uma iluminação espiritual para essas tais pessoas, porque trata-se da doutrina do Evangelho, da doutrina da salvação. Romanos ensina as verdades que se referem a crentes na sua vida individual. Você pode ver que a epístola aos Romanos fala mais de perdão, de justificação, de vivificação e de regeneração e etc. A epístola pode ser dividida em 3 partes. Note bem, na primeira parte nós vemos a ruína universal pelo pecado. Vemos a ruína universal pelo pecado da raça humana. Imediatamente nós vemos também o remédio da redenção. Note bem, na primeira parte a gente vê a ruína universal pelo pecado da raça humana. Mas vemos também o remédio da redenção. Há um remédio para o pecado. Qual é o remédio para o pecado? É Jesus, é a redenção, é a doutrina da salvação. Aqui nós vemos o remédio da redenção, a solução para o pecado. Na segunda parte da epístola aos Romanos, nós vemos a revelação do Evangelho aos judeus. E na terceira parte vemos a vida cristã que se vê nos que abraçam o Evangelho. De maneira, meus amados irmãos, que a epístola aos Romanos é uma carta que Paulo escreveu à igreja de Roma e deve ser bem examinada, lida por todos nós. Mas os versículos que nós lemos do 35 ao 39 do capítulo 8. Nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando, explicando, ensinando, dizendo
que nada deste mundo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Olha aqui, irmãos, o nosso amor, ele é inconstante. O de Jesus não, o de Jesus é constante. O nosso amor às vezes muda, o de Jesus não, o de Jesus não muda. O amor de Jesus, o amor de Deus, nunca mudou, não muda, nem mudará. Eu quero destacar com vocês do versículo 35 ao versículo 39. Vamos destacar, em primeiro lugar, o versículo 35 do texto em foco. Quando o apóstolo Paulo, ele faz uma pergunta: quem poderá nos separar do amor de Deus? É uma pergunta. Quem? No versículo 34 ele faz esta pergunta: quem poderá nos separar do amor de Deus? Ao perguntar quem poderá nos separar do amor de Deus, Paulo está afirmando: ninguém poderá nos separar do amor de Cristo. Mas ele faz menção aqui da tribulação, quando ele pergunta: quem poderá nos separar do amor de Cristo? A tribulação? Será que a tribulação pode nos separar do amor de Cristo? Por que Paulo fez esta pergunta? Porque Paulo era um homem experiente, experimentado nas tribulações, um homem que na sua carreira missionária, na sua jornada missionária, ele já havia passado por tantas tribulações na sua vida, e nenhuma daquelas tribulações foram suficientes para lhe separar do amor de Cristo. E ele lança esta pergunta em desafio: quem poderá nos separar do amor de Cristo? A tribulação? Em Romanos capítulo 5, versículo 3, diz o seguinte, a palavra do Senhor Paulo, ele afirma o seguinte: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e etc. Em Romanos capítulo 12, versículo 12, ele afirma: alegrai-vos na esperança, sede paciente nas tribulações e perseverai na oração. No versículo 28 do capítulo 8 de Romanos, ele diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 30, Paulo diz o seguinte: se convém gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. Meus irmãos, Paulo gloriava-se nas tribulações e alegrava-se nas fraquezas. Sabe por quê? Porque Cristo Jesus o fortalecia. Cristo Jesus o fortalecia. E ele disse assim: quando penso que estou fraco, é aí que eu estou forte. Ele se gloriava, ele se alegrava nas suas fraquezas, se alegrava nas tribulações, se gloriava nas tribulações, porque ele sabia que Deus o fortalecia. Quando penso que estou fraco, é aí que estou forte. Ele tinha convicção que Deus o fortalecia. Agora você pode dizer assim: mas como pode uma pessoa se alegrar na tribulação? É fácil se alegrar na bonança,
É fácil se alegrar quando tudo está correndo bem para o nosso lado. É fácil louvar na bonança. É fácil se alegrar depois de uma grande bênção. É fácil se alegrar quando as coisas acontecem do jeito que nós queremos. Eu quero ver se gloriar e se alegrar na tribulação como Paulo. Ele disse que se gloriava nas tribulações, se alegrava nas suas fraquezas. Sabe por quê? Paulo sabia que tudo estava sobre o controle de Deus. Quando o crente tem a convicção que Paulo tinha, quando o crente sabe, tem convicção que Deus o fortalece e que tudo que acontece na sua vida está sobre o controle de Deus, ele diz como Paulo: na tribulação ele se alegra, ele se regozija, ele glorifica ao Senhor, ele não se abate nas tribulações. É fácil dar glória a Deus quando estamos cheios de bênção. É fácil dar glória a Deus quando tudo acontece da forma que nós queremos que aconteça. Mas com Paulo era diferente, ele dava glória a Deus nas tribulações. As muitas tribulações de Paulo não separaram ele do amor de Cristo Jesus. Em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 8 ao 10, ele diz: em tudo somos atribulados, mas não vencidos, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Veja a convicção desse homem. Veja a convicção desse crente. Em tudo somos atribulados, mas não vencidos, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Disse mais ele. Aleluia. Disse mais Paulo: trazendo por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus em nossos corpos, para que a vida de Cristo se manifeste também em nossos corpos. É assim que o crente tem que ser. É assim. Na tribulação, glória a Deus. Se gloriar na tribulação. Mas pastor, não é fácil. Mas o crente verdadeiro, que sabe que Deus o fortalece, que sabe que tudo está sobre o controle de Deus, na tribulação ele não deixa de orar, ele não deixa de glorificar, ele não deixa de adorar a Deus, ele não deixa de estar na igreja, ele não deixa de servir a Deus. Não! Disse: não, a tribulação não pode nos separar do amor de Cristo. Segundo, Paulo pergunta: e a angústia? Também não. Ele diz: a angústia também não pode nos separar do amor de Cristo. Qual é a definição da palavra angústia? No grego significa sofrimento físico ou da alma. Lá no Getsêmani, em Mateus 26, 38, ali Jesus sentiu a verdadeira angústia. Sofrimento no corpo físico e na própria alma. Ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Jesus ali no Getsêmani, ele sentiu angústia. Mas aquela angústia não o separou do amor de Deus. Ele sentiu angústia por quê? Porque ali no Getsêmani, Jesus teve uma visão. Jesus viu tudo o que ele ia sofrer mais na frente, lá no Gólgota. Ele viu tudo o que ele ia sofrer lá no Calvário. Em Mateus 26, 38, ali no Getsêmani, Jesus viu tudo o que ia se passar com ele dali a alguns dias. Ele viu a coroa de espinho que ele ia receber.
Ele viu em visão a coroa de espinho cravada na sua cabeça, os espinhos fincando na sua fronte e o sangue descendo pela sua face, pelo seu corpo e molhando o chão debaixo da cruz. Ele via ele crucificado na cruz, ele via a lança que traspassou o seu lado, ele via, meus amados irmãos, os cravos furando suas mãos, seus pés, ele via os açoites que ele ia levar dentro de mais alguns dias, ele viu todo o sofrimento dele, e quando ele viu tudo aquilo que ele ia passar, dias depois, ele se angustiou. Não era para menos, ele se angustiou e disse: a minha alma está angustiada até a morte, a ponto dele olhar para o céu e dizer em oração: Pai, se possível, passa de mim este cálice sem que eu beba. Quando Jesus disse isso, você pode ver que ali tem uma vírgula, Jesus parou um pouquinho. Aí Deus mostrou para Jesus em visão o outro lado da coisa. Ele começou a ver que através daquele sofrimento que ele ia passar dali a poucos dias, almas seriam libertas das garras do diabo. Almas que estavam algemadas por Satanás seriam libertas. Ele começou a presenciar pessoas se convertendo, ele começou a presenciar pessoas saindo das garras do diabo para os braços do Senhor, ele começou a perceber pessoas que estavam algemadas por Satanás saindo daquelas algemas, ele começou a perceber pessoas que tinham uma vida imoral se recuperando da sua vida imoral, ele começou a ver pessoas se convertendo e sendo salvas. Aí ele disse assim: não, Pai, faça segundo a sua vontade. Faça segundo a sua vontade. Faça segundo a sua vontade. A angústia não pode te separar do amor de Deus. Na angústia, aquela angústia que faz a gente sofrer no físico e faz a gente sofrer na alma também, não pode te separar do amor de Deus. Em meio a essa grande angústia que você pode estar passando ou que você ainda vai passar, você vai olhar para o céu e vai dizer: Pai, isto não vai me separar de ti, não. Eu estou pronto para fazer a sua vontade em qualquer circunstância da vida. Estou pronto para te adorar. Nada, Pai, vai me separar de ti. São nesses momentos que o diabo começa a soprar no nosso ouvido. Está vendo? Você não é crente? Olha a angústia que você está passando, que vida angustiosa que você está levando. Ele quer que a angústia, que a tribulação te separa de Deus. Paulo disse: a tribulação, a angústia também não pode nos separar do amor de Deus. Você pode estar vivendo hoje uma vida assim, cheia de angústia. Você pode estar sofrendo no físico e até na alma. Sua alma pode até estar angustiada, mas isso não vai te separar do amor de Deus. Tudo está sob o controle de Deus. Deus vai te fortalecer. É Deus quem te fortalece. Levanta a mão e glorifique ao Senhor, porque isto não vai te separar do amor de Deus. Não vai. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Em terceiro lugar, disse Paulo, a perseguição, bem, a tribulação não pode, a angústia não pode. Agora Paulo pergunta: a perseguição? Será que a perseguição pode nos separar do amor de Cristo? Muitos, meus irmãos, esmorecem quando sofrem perseguições. Temos sido perseguidos, temos sido chamados de protestantes, mas isso não vai nos separar do amor de Cristo. Temos sido chamados de crentinhos, de aleluia, de glória a Deus, mas isso não vai nos separar do amor de Cristo. Você sofre perseguição, aleluia.
Você sofre perseguição. Talvez lá no colégio, onde você estuda, lá na faculdade, onde você faz a sua faculdade, talvez lá no trabalho, na empresa onde você trabalha, seus colegas que trabalham te perseguem, talvez no ponto de ônibus, dentro do ônibus, na viagem, talvez dentro da sua própria casa, entre os seus familiares, você sofre perseguição por confessar que Jesus Cristo é o teu Senhor, é o teu Rei, é o teu Salvador. Mas a palavra está dizendo que perseguição também não vai nos separar do amor de Cristo. Não adianta não, Satanás, não adianta você usar os seus adeptos para nos perseguir, porque a palavra está dizendo que a perseguição não nos separará do amor de Deus. Ou se você crê nisto, levanta a mão e dê glória. Quantas pessoas, por serem cristãos, sofrem perseguições no setor de trabalho, na empresa, na faculdade, no colégio, na escola e etc. Mas olha, irmão, minha irmã, firme. Isto não vai te separar do amor de Deus. Fica firme, queridos, firme. Levanta a cabeça. Não abaixa a cabeça não, não fica cabisbaixo assim com a expressão de um derrotado não. Anda de cabeça erguida, porque você é filho de Deus, é filha de Deus, e nada destas coisas vai te separar do amor de Deus. Levanta a cabeça e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Quem poderá nos separar do amor de Deus? Em quarto lugar, a fome. Paulo pergunta: a fome? Será que a fome pode nos separar do amor de Cristo? Alguns dizem que não tem tempo para Jesus, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para Deus, porque tem que trabalhar de dia e de noite para não passar fome, para ganhar o pão de cada dia. É claro que todos têm que trabalhar para ganhar o seu pão, mas é claro que todos que trabalham têm condição de adorar a Deus na igreja também. Você pode tirar um tempo para estar na igreja, para adorar a Deus, para servir a Deus, para cultuar a Deus. Jesus foi o maior exemplo disso. É Mateus 4:4. Jesus, depois de 40 dias e 40 noites em jejum, Jesus esteve no monte, jejuando 40 dias e 40 noites. É óbvio que depois de 40 dias, Jesus estava com fome, ele tinha fome. É lógico que ele tinha fome. O diabo disse: vou me aproximar dele, vou me aproveitar da fraqueza dele. Ele está com fome, eu vou fazer ele fazer a minha vontade. E ele vai fazer a minha vontade porque ele está com fome. Ele se aproximou de Jesus e disse: mestre, se tu és o filho de Deus, ironicamente. Por que ironicamente? Porque o diabo sabia mais do que ninguém que Jesus é o filho de Deus. Não precisava Jesus provar. Principalmente para o diabo não era necessário Jesus provar nada, porque ele sabia que Jesus é filho de Deus. Mas ironicamente, ele chegou para Jesus e disse: olha aqui, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães e coma. Se tu és o filho de Deus, ironicamente, porque ele sabia que Jesus era o filho de Deus. Mas ele queria o quê? Queria pegar Jesus na sua fraqueza. Ele pensou: ele está com fome, vai provar para mim que ele é o filho de Deus, vai transformar as pedras em pães, vai comer, ele vai fazer a minha vontade. Se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães e coma. Que foi que Jesus falou para ele? Satanás, está escrito:
Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O diabo queria separar Jesus de Deus, fazendo Jesus pecar, porque se Jesus faz a vontade do diabo, Jesus estava pecando. E o que o diabo queria e tentou durante todo o ministério público de Jesus, desde o começo até a morte de Jesus na cruz, o que o diabo queria e tentou fazer é Jesus pecar. Porque se Jesus peca, o plano de salvação ia de água abaixo. Nós estaríamos perdidos eternamente. O plano de salvação que Deus elaborou ia de água abaixo. Jesus não podia pecar, não podia fazer a vontade dele, e ele quis quebrar, quis fazer com que fosse de água abaixo o plano de salvação que Deus havia elaborado. Só Jesus podia pagar o preço do nosso resgate, e para ele pagar o preço do nosso resgate, ele não podia pecar, mesmo vivendo nesta terra, sofrendo dores, perseguições, tribulações, sendo 100% homem, 100% Deus, ele não podia pecar. E o diabo sabia disso. Mas Jesus não pecou. E a fome não separou Jesus do plano de salvação de Deus. Manda que essas pedras se tornem pães e coma. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Estou com fome, Satanás, mas a palavra do Senhor está na minha vida, ela está comigo. Não é por isso que eu vou fazer a sua vontade, não. Aleluia. O apóstolo Paulo, por que Paulo disse isso? Por que Paulo perguntou? A fome pode nos separar do amor de Cristo? Não, sabe por quê? Filipenses capítulo 4, versículo 11. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Paulo disse: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Aí Paulo diz assim: sei ter fartura e sei também passar fome. Está escrito. Sei ter abundância e sei passar necessidade. É isso que muitas vezes nós não sabemos, não aprendemos, e quando passamos por isso, nos desligamos de Cristo. Aí falamos: Jesus não está comigo em nada. Onde está Deus nesse negócio? Onde está Jesus? Será que vale a pena ser crente? Abre a geladeira, não tem nada senão água, e água torneiral, porque não é mineral também não, tem nada. Vai na despensa, não tem nem 1 quilo de arroz, às vezes tem um punhadinho de farinha. Aí diz assim: onde está Deus nesse negócio? Cadê o meu Deus e tal? Não vale a pena ser crente para passar necessidade. Mas olha o que Paulo disse. Vou repetir, Filipenses capítulo 4, versículo 11. Não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Aí ele diz: sei ter fartura e sei passar fome, sei ter abundância e sei ter necessidade. Se Paulo abrisse a geladeira e visse a geladeira cheia, glória a Deus. Mas se ele abre e está vazia, glória a Deus também. Nada, nem a fome poderá nos separar do amor de Deus. São nesses pequenos pontos que às vezes nós pecamos e nos separamos de Deus. Achamos que Deus não está no controle das coisas. Meus irmãos,
Eu admiro muito as palavras de Paulo: sei ter fartura e sei passar fome, sei ter abundância e sei ter necessidade. Glória a Deus em tudo. Ele glorificava a Deus em tudo. Nada abatia a sua fé. Nada abatia a sua fé. Sabe por quê? Ele dizia assim: hoje não tem, mas amanhã Deus vai providenciar. Amanhã não tem, mas depois Deus vai providenciar. O meu Deus é Deus. Ele é Deus de força, Ele é Deus de poder, Ele é Deus de suprimento. Você crê que o seu Deus é Deus de suprimento? Ele é Deus provedor? Deus faz as coisas existir do nada. E quando você acredita nisto, quando você crê nisto, nada apaga a sua fé. Porque você sabe que Ele faz as coisas surgirem do nada. Este é o nosso Deus. E quem serve este Deus e tem convicção de que este Deus está com você, não se abate nesses momentos difíceis da vida. Não se abate. Oh, glorifiquem ao Senhor. Aleluia. Quem? Paulo continua perguntando. Ele continua perguntando: quem poderá nos separar do amor de Deus? Aí ele diz, em quinto lugar, a nudez? Não. A nudez também não pode nos separar do amor de Cristo. Não impediria Paulo de falar de Cristo. Mas há muitos que só querem ir para a igreja quando tem uma roupa de luxo. Quando não tem uma roupa de luxo, muitas pessoas não querem estar na igreja. Há muitos que querem estar na igreja só quando se tem uma roupa de luxo, um vestido de luxo, uma saia de luxo, um terno de luxo, uma roupa de luxo. Estas coisas não impediria Paulo de fazer a obra de Deus, de fazer a vontade de Deus, de estar na igreja, cultuando a Deus, louvando a Deus, adorando a Deus, em espírito e em verdade. A verdade é, amados, que nada pode nos separar do amor de Deus. Mas Paulo continua: quem? O perigo, em sexto lugar. O perigo? Não, o perigo também não pode nos separar do amor de Deus. Paulo, em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 26, ele diz que passou por sérios perigos na sua vida. E ele diz o seguinte, em 2 Coríntios 11, 26: 3 vezes fui açoitado com varas, uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo. Aí ele diz: em viagens, perigos, muitas vezes, em rios, em perigos de salteadores, em perigo dos da minha família. Olha Paulo dizendo, 2 Coríntios 11, 26, em viagem muitas vezes, em perigo de rios muitas vezes, em perigo de salteadores muitas vezes, em perigo dos da minha família muitas vezes. Quantas vezes?
você passa perigo até entre os da sua família. Em perigo entre os da minha nação, muitas vezes. Em perigo dos gentios, muitas vezes. Em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar. Em perigo entre os falsos irmãos, muitas vezes. Está vendo? Paulo diz que ele passou por perigo até entre os falsos irmãos. Como não se bastasse perigos em navios, em viagens, perigos de salteadores, perigos dos da sua família, dos da sua nação, perigo dos gentios, perigo entre os gentios, entre tantas pessoas. Ele passou o perigo também entre os falsos irmãos, porque existem os falsos irmãos, aqueles que às vezes dão 3 tapinhas no seu ombro, conversa no seu ouvido, mas não são irmãos de verdade. Quando você vira as costas, começa a falar mal de você, começa a meter o pau em você, começa a meter o bambu. E fulano não presta, e ciclano não presta, beltrano não presta. Mas quando chega perto de você, 3 tapinhas no ombro. Ei, irmão, tudo bem? Pai do Senhor, vai tudo bem? Que maravilha te ver aqui. Perigo entre os falsos irmãos. Mas Paulo diz: nada destas coisas vão me separar do amor de Deus. Olha quanto perigo Paulo passou. 3 vezes foi açoitado com vara, 1 vez foi apedrejado, 3 naufrágios em alto mar. Note bem, 1 noite e 1 dia em perigo no abismo. Mas em nenhum momento ele zombou de Deus, em nenhum momento ele blasfemou de Deus, em nenhum momento ele disse: Deus não está comigo, não valeu a pena estar sendo crente, servindo a Deus. Não, ele dizia: eu me alegro por ser participante das aflições de Cristo, eu me alegro. Sei que as tribulações desta vida não são para comparar com a glória que me há de ser revelada naquele dia. Paulo tinha esta convicção, e quando nós temos esta convicção diante dessas circunstâncias, nós também agimos como Paulo, falamos como Paulo, pregamos como Paulo. Oh, glorifique ao Senhor Deus dos exércitos. Aleluia, glória a Deus. Quem? Paulo continua perguntando em 7º lugar: a espada? Não, a tribulação não pode, a angústia não pode, a perseguição não pode, a fome não pode, a nudez não pode, o perigo não pode. Então a espada? Não. A espada também não pode nos separar do amor de Cristo. Paulo passou por essa experiência também. Atos 23:12. Lá em Atos 23:12 você vai ver o seguinte: ali a palavra do Senhor fala que 40 homens fizeram uma conspiração e juraram de não comer nada, enquanto não passasse a espada no pescoço de Paulo, para ver a sua cabeça rolar. 40 homens reuniram, fizeram uma conspiração e juraram: não vamos comer nada, não vamos provar nada, enquanto não cortar o pescoço de Paulo. Queremos ver a cabeça dele rolar, vamos passar a espada no pescoço dele. 40. Paulo ficou sabendo disso. Paulo ficou sabendo disso através do seu sobrinho, irmão da sua irmã. Ficou sabendo da conspiração, chegou para Paulo e disse: olha, tio,
Tem 40 homens aí que fizeram uma conspiração e juraram que não vão comer nada enquanto não passar a espada no seu pescoço e ver a sua cabeça rolar. Sabe o que Paulo disse? Tá bom, foi bom você me avisar, mas eu sei que Deus está comigo. Eu sei que Deus está comigo. Eu não vou deixar de pregar a palavra, não vou deixar de divulgar Jesus, não vou deixar de fazer aquilo que eu tenho que fazer, não vou acabar o meu ministério nesse lugar por causa dessa conspiração. Eles não vão comer nada enquanto não passar a espada no meu pescoço, vão morrer de fome. Vou vê-los morrerem de fome. Porque a espada não vai me separar do amor de Cristo. A espada não vai me separar do amor de Deus. Oh, glorifique ao Senhor, Ele vive e reina. Aí Paulo diz: está satisfeito? Mas quero dizer a vocês que sobre todas estas coisas somos vencedores. Amém? Amém não. Somos mais que aí ele diz, nem a morte. Olha só, nem a morte. Diga comigo, nem a morte. Diga outra vez, nem a morte. Paulo não temia nem a morte. A morte para ele era o que? Lucro. A morte para ele era o que? Lucro. Ele disse, nem a morte. Ainda se me matarem, não estão me separando de Cristo. Nem a morte. A morte para Paulo era só a porta dos céus. Em Atos capítulo 14, versículo 19, Paulo foi apedrejado. Ele caiu como se tivesse morto. Jogaram tanta pedra nele, apedrejaram ele. Foram tantas pedradas que ele caiu, desmaiou. E os seus inimigos olharam assim e disse, está morto. Sabe o que fizeram? Pegaram ele, um pegou num braço, outro pegou no outro braço, um pegou numa perna, outro pegou na outra perna. Ele estava na cidade, fez assim, ó. Jogou para fora da cidade. Isso aí não presta mais. Isso aí está morto. Depois reuniram alguns cristãos em volta de Paulo, fizeram uma oração, aí Paulo levantou. Já levantou glorificando ao Senhor. Oh, glorifique ao Senhor. Aí ele levantou, todo machucado.